Meus queridos, there is e there are explicado da maneira mais simples, direta e sem drama que eu consegui. Bora lá. Primeiramente, pessoal, vamos entender qual que é a diferença entre o to have, you there is e you there are. É muito comum da gente confundir esses dois verbos ou da gente não entender exatamente qual que é a diferença de um para o outro. Então vamos falar um pouco sobre isso. A gente pode traduzir, a gente pode entender o to have no português como ter. E o there is e o there are, a gente pode entender, a gente pode traduzir isso aqui como ter também, mas vai existir uma diferença no sentido dessa palavra. O have significa ter, mas mais num sentido de posse. Então, se eu possuo alguma coisa, se eu tenho alguma coisa nesse sentido, daí a gente usa o have. Já o there is e o there are, eles têm mais um sentido de existir ou haver. Então, se eu quero dizer que existe algo em algum lugar ou que há algo em algum lugar, aí a gente vai usar o there is ou o there are. A confusão mora justamente aí. No português, a gente, pelo menos de uma maneira mais coloquial, mais informal, usa o ter nos dois casos. A gente pode falar alguma coisa como eu tenho um celular, por exemplo, e outra coisa como tenho um mercado na rua da minha casa. Vamos dar uma olhada então em dois exemplos para ver se isso fica um pouco mais claro. Se eu quisesse dizer, pessoal, por exemplo, que eu tenho uma casa, esse tenho é mais numa ideia de posse ou de existir, haver algo? É mais numa ideia de posse, né? Eu possuo essa casa, eu tenho uma casa. Logo, o have é o verbo que a gente vai usar nessa frase. Agora, vamos imaginar que eu quisesse dizer que nessa casa tem 2 banheiros. Esse ter está mais num sentido de posse ou de existir, haver? A segunda opção, correto? Eu estou dizendo que há 2 banheiros nessa casa, que existem 2 banheiros nessa casa. Logo, o there is, ou there are, nesse caso, é o verbo mais adequado. Então, uma dica legal, pessoal, é sempre tentar substituir esse ter por possuir ou existir, haver, para ver se a frase ainda faz sentido. Então, por exemplo, eu tenho uma casa. Se eu for substituir por possuir, eu possuo uma casa, ainda faz sentido. A gente mantém a ideia, correto? Logo, o have funciona nessa situação. Já se a gente fosse usar existir ou haver, eu existo uma casa, eu há uma casa, não faz sentido nenhum. Então a gente já poderia excluir o there is e o there are dessa frase, não é uma possibilidade. Agora, olhando para a frase de baixo e pensando em português mesmo, usando ter, né? Tem 2 banheiros nessa casa. Se a gente fosse substituir esse tem por possuir, né? Possuem 2 banheiros essa casa, não faz tanto sentido, né? A gente teria que adaptar muito isso, né? Essa casa possui 2 banheiros. Agora, se a gente fosse simplesmente dizer que existem ou que há 2 banheiros nessa casa, fica muito melhor. Logo, there is ou there are aqui nesse caso, né? É a melhor opção. Então, na dúvida, pessoal, tentem fazer isso, tentem substituir o ter por possuir, existir, haver. Vejam se o sentido que vocês querem trazer para a frase se mantém ou se ela perde esse sentido. Isso vai ajudar vocês a escolherem a opção mais adequada para a frase de vocês. Bom, tendo entendido a diferença entre o to have e o there is e o there are, vamos entender qual que é a diferença do there is pro there are. Basicamente, pessoal, a gente vai usar o there is quando a gente estiver falando de singular. Então, só existe uma coisa em algum lugar. E o there are para quando a gente estiver falando de plural. Existem 2 ou mais coisas em algum lugar. Mas para além disso, a gente também pode usar o there is para uncountable nouns, ou seja, substantivos incontáveis. E o que seriam esses substantivos incontáveis? Coisas que a gente não consegue contar? Também, mas isso pode confundir a gente dependendo da palavra. Então eu quero que vocês pensem em substantivos, em coisas que não possuem forma plural no inglês. Por exemplo, water é um substantivo incontável, money é outro substantivo incontável, time no sentido de tempo, advice, né, conselho, sugestão,
Nenhuma dessas palavras, pessoal, vai ter forma plural, ou seja, não existe waters, não existe monies, times e assim por diante. Logo, esses casos são usados com o there is. Então, resumindo, ficaria o seguinte: a gente usa o there is com substantivos no singular e substantivos incontáveis, e o there are com substantivos no plural. Dito isso, vamos dar uma olhadinha na estrutura de uma frase que usa o there is ou o there are em cada uma das funções, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Para formarmos uma frase na afirmativa no singular, a gente vai precisar do there is, e aí a gente começa a frase com o there is. Logo em seguida, a gente vai dizer a coisa que existe ou que há. Nesse caso aqui do exemplo, an apple, uma maçã. E se necessário ou se a gente quiser acrescentar mais informações, a gente pode colocar aqui um complementozinho. No caso, eu coloquei aqui in the basket, no cesto. Então é isso que a gente está dizendo, que há uma maçã no cesto. E vocês podem estar se perguntando, esse an, esse artigo indefinido, é obrigatório? É bom a gente usar, pessoal, senão a frase vai soar muito estranha. Mas não é a única possibilidade de palavra que a gente pode usar antes do substantivo. E aí, daqui a pouco, a gente vai dar uma olhadinha em quais são essas possibilidades. Agora, uma frase na afirmativa e no plural começa pelo there are, o substantivo em questão na sua forma plural. No caso de apple, a gente vai acrescentar um S, apples, mas se fosse um plural irregular, a gente escreveria a palavra no plural da mesma maneira. Então, se ao invés de apple a gente estivesse usando child, quando a gente fosse jogar isso para o plural, children, ok? E aí, daqui para frente, exatamente a mesma coisa. No complemento, nada vai mudar. Nas negativas, pessoal, a gente vai basicamente acrescentar o not na frente do to be. Então, there is not e there are not. Do not para frente, exatamente a mesma coisa das afirmativas. Notem que a contração do to be com o not também é uma possibilidade. Então a gente pode dizer que there is not an apple in the basket ou que there isn't an apple in the basket. Mesma coisa aqui no plural. There are not apples in the basket ou there aren't apples in the basket. E para finalizar com as interrogativas, quando a gente for fazer uma pergunta usando there is ou there are, a gente vai inverter essa ordem. Então a gente começa com o to be. Is there an apple in the basket? Are there apples in the basket? E do there para frente, exatamente a mesma coisa que nas afirmativas e, consequentemente, nas negativas também. Mas beleza, eu falei que o artigo indefinido não é a única possibilidade que a gente tem de palavra para usar antes do substantivo. Assim como nada, né? Esse vazio aqui no plural, não é a única possibilidade da gente usar antes do substantivo no plural. Vamos dar uma olhada então nessas possibilidades. No singular, pessoal, a gente pode usar os artigos indefinidos, né? A ou an. E aí, qual que é a diferença de um para o outro, né? Os dois significam um ou uma, correto? Mas a gente vai usar o a antes de substantivos que comecem com consoante e o an antes de substantivos que comecem com vogal. Ali em cima a gente estava usando apple de exemplo, que começa com a, vogal, por isso que o an era o artigo em questão. Também podemos usar a palavra some com a ideia de algum ou alguma. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. O N com a ideia de nenhum ou nenhuma e o no com a mesma ideia de nenhum ou nenhuma. O plural é a mesma coisa, pessoal, mas claro que a gente não vai usar os artigos indefinidos, porque é mais de uma coisa sempre. E a gente também pode acrescentar um numeral, um número. Se a gente quiser ser específico, né? Se lá em cima eu quisesse ser específico com quantas maçãs tem no cesto, a gente poderia dizer
2, 3, 5, 20, 100, não importa. E aí, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver essas possibilidades mais na prática, tá? Vamos começar falando de frases no singular e que tenham um substantivo contável, que no caso aqui é cat, gato. Então vamos lá. Afirmativa. O que a gente pode usar daqui? There is a cat on the roof. Sim, claro, funciona. Há um gato no telhado. No caso, a gente não poderia usar when, porque cats começa com consoante. There is some cats on the roof. Funciona também. E aí é como se a gente estivesse dizendo algo como tem um gato no telhado, né? Não sei que gato é esse, não conheço, nunca vi, mas tem algum gato no telhado. There is some cat on the roof. O N poderia ser usado? Não poderíamos usar o N aqui, pessoal. Por quê? A gente usa o N apenas com negativas e interrogativas. Logo, o some a gente usa apenas com afirmativas, ok? Essa é a diferença do some para o N. Some, frases afirmativas, N, frases na negativa ou interrogativa. Então, para afirmativa, é basicamente isso aqui. There is a cat on the roof ou there is some cats on the roof. Vamos falar então da negativa. There isn't a cat on the roof. Ok, sim, não tem um gato no telhado. There isn't some cats on the roof. Não podemos usar porque o some só é usado em frases afirmativas. There isn't any cats on the roof. Aí sim, faz sentido. Não tem nenhum gato no telhado. E o no também caberia aqui na negativa, mas com uma leve mudança. A gente teria que tirar esse not e deixar o is sozinho. There is no cat on the roof. A gente não pode dizer there isn't no cats on the roof ou there is not no cats on the roof. Para finalizar, interrogativa. Is there a cat on the roof? Ok, sim. Is there some cats on the roof? Não, porque é uma pergunta. Is there any cat on the roof? Aí sim, porque o N é usado para interrogativas e o no não vai entrar, né? Porque é só negativa também. É assim que isso ficaria, pessoal. Artigo indefinido ou some para frases afirmativas, artigos indefinidos ou N para frases na negativa ou interrogativa, e a gente pode usar o no aqui na negativa, contanto que a gente tire o not da equação, beleza? Pensando agora em frases no plural, pessoal. Claro que com um substantivo contável, porque é a nossa única possibilidade. There are some cats on the roof. Podemos usar o some aqui? Sim, é uma frase na afirmativa, sem problema nenhum. Tem alguns gatos no telhado. A gente só não está sendo específico com a quantidade. There are any cats on the roof. Não podemos usar o N, pois se trata justamente de uma afirmação, não cabe aqui. No também não caberia por conta de ser uma afirmação e o numeral pode entrar se a gente quiser ser específico com a quantidade. Então, sei lá, quero dizer que tem 2 gatos no telhado. There are 2 cats on the roof. Negativas no plural. There aren't some cats on the roof. Não dá para usar, porque é uma negativa. There aren't any cats on the roof. Aqui sim. No. Podemos usar também, se trata de uma negativa, certo? There are no cats on the roof. Mas lembrando que a gente tem que tirar o not aqui da frente também. There are no cats on the roof. Nunca there aren't no cats on the roof, beleza? E o numeral também pode ser usado se a gente quiser continuar sendo específico. Se eu quiser falar que não tem 2 gatos no telhado, there aren't 2 cats on the roof. Interrogativas no plural. Are there some cats on the roof? Não, some apenas em afirmativas. Are there any cats on the roof? Aí sim. Are there no cats on the roof? Não, no só para negativas. E o numeral, ok, se a gente quiser continuar sendo específico. Are there 2 cats on the roof? Né? 2 gatos no telhado? Isso tá ok.
E para a gente finalizar, pessoal, vamos dar uma olhada em exemplos de frases no singular com um substantivo incontável. No caso aqui, water, água. Podemos dizer então, there is a water in the fridge? Podemos usar algum dos artigos indefinidos? Não, justamente por water ser uncountable. Lembra do que a gente falou ali no começo, né? Substantivos incontáveis não possuem forma plural e também não levam artigo na frente. Podemos dizer então, there is some water in the fridge? Aqui sim. There is any water in the fridge? Não, pois é uma frase na afirmativa e o no também não vai entrar. Então aqui a gente pode ou não dizer nada, there is water in the fridge, ou colocar o some. There is some water in the fridge. Negativa, não vamos usar os artigos, também não vamos usar o some, porque ele só é usado nas afirmativas. Sobra pra gente o any, there isn't any water in the fridge, e o no, se a gente tirar o not. There is no water in the fridge. E para finalizar, interrogativa, is there some water in the fridge? Não, porque não usamos o some com perguntas. A gente vai poder usar aqui o any apenas. Is there any water in the fridge? A gente pode usar o any ou nada também, né? Is there water in the fridge? As duas possibilidades estão ok. E aí, meus queridos, rapidinho, só pra gente ver como ficaria o there is e there are no passado e no futuro, eu trouxe essa tabelinha pra vocês. E basicamente o que vai mudar é o to be. Passado no singular, there was. Negativa, there wasn't. Ou there was not, claro. E interrogativa, was there. Passado no plural, there were. Negativa, there weren't. E interrogativa, were there. Futuro, não vai ter mudança entre singular e plural. Afirmativas, there will be. Negativas, there won't be, ou a forma completa, né? There will not be, se vocês quiserem. E interrogativa, will there be? Do to be pra frente, pessoal, é só voltar lá onde a gente fala de estrutura e vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Aqui vai entrar nossos substantivos, complementos, se vocês quiserem ou se for necessário, e assim por diante. Basicamente, é isso que a gente tem para falar de there is e there are, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ser claro, espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês e que vocês finalmente tenham entendido como usar isso daqui. No mais, se inscrevam no canal, me ajudem a bater aí a meta do YouTube, deixem o gostei de vocês, deixem o like e comentem se ficou alguma dúvida. Vamos se ajudar aí na seção de comentários. É isso. Até o próximo vídeo e bye bye!